Minha diretoria, hoje estou recebendo aqui uma treta virtual que eu tive, porque eu falei alguma coisa, ele falou outra coisa. E aí convidei esse cara aqui, Tico Santa Cruz. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Acho importante que pessoas como nós, que já... Foi uma bostinha, né? Foi uma farpinha de merda. Coisa de Twitter. Coisa de Twitter. Mas é importante que... Eu acho importante para as pessoas que hoje estão se degladiando por bosta e por bostas, às vezes, que são os políticos, deem exemplo de que é possível conversar e dialogar e entender o que outra pessoa e tirar os rótulos, né? Que fatalmente você deve ter de mim e eu de você, né? Por ouvir falar. Você gosta de futebol, cara? Cara, eu já gostei mais, assim. Eu não acompanho futebol já tem muito tempo. Eu gosto de jogar futebol, né? Qual é o teu time? Ó, minha história já começa confusa aí. Meu pai é vascaíno. Então, durante muitos anos, eu torci pro Vasco até o ano 2000, onde eu tive uma decepção gigantesca. E aí eu falei, não quero mais saber de futebol. E, tipo, abandonei mesmo, assim, naquele campeonato mundial que teve no Maracanã, que o Edmundo perdeu o pênalti. E tinha toda uma história do Eurico também, com quem eu não conseguia ter uma relação saudável, assim, olhando. É difícil. E aí me desliguei, e quando você se desliga é engraçado, né? Que você se desconecta do negócio e não pega mais, assim. E aí eu adotei o América, aqui no Rio de Janeiro, que é o time de todo mundo, do segundo time de todo mundo. E para onde eu fui, até tive uma relação bacana com o pessoal do América durante muito tempo. Ainda tenho, até hoje, eles me ligam e tal, quando tem algum evento. E como eu viajava muito e fiquei muito tempo no Rio Grande do Sul, durante uma época do início da carreira do Detonautas, em 2002, 2003, eu adotei o Grêmio. Tu tá muito fodido, cara. Tu não vai subir, foi o primeiro. O outro já tá onde? O América tá na série o quê? E o outro tá caindo. Você vê, meu apego ao futebol não é um apego muito... Que fase, tipo, pelo amor de Deus. Não é muito... Mas jogar tu gosta, né? Jogar tu gosta. Não, jogar eu gosto e, tipo, sinto falta, porque já tem um tempo que eu não jogo, por causa de um problema que eu tive na coluna. Mas joga alguma coisa ou é só... Cara, eu jogava. Joguei quando eu era moleque, fui pros Estados Unidos, joguei futebol lá fora, representando o Brasil, joguei Copa Brasil aqui no... É mesmo? Mas só que... Isso até uns 13, 14 anos. Depois eu... Fui pegar onda, fui fazer outras coisas. E tu queria... Teu negócio é música mesmo, não adianta. Você nem... Se tornou. Mesmo jogando futebol... Se tornou. Mas eu jogava futebol até pouco tempo atrás, assim, tipo... Uns 3 anos atrás aí eu jogava. Cara, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Embora eu seja bem mais bonito do que você. Mas eu sou rabiscado. Disfarço, eu disfarço. Você, entendeu? Você tá desenhado já. Quando a gente era moleque, cara... eu tive essa conversa com o Bochecha e com o Dudu Nobre. Imagino que você conheça ambos. Claro. Quando a gente era moleque, a gente ouvia as músicas melhores, né? Tipo, as bandas estouravam porque elas eram fodas. E a gente chegou num cenário onde já não é segredo pra ninguém que o esquema é você tem que pagar pra fazer sucesso, que é o esquema com a rádio, o caralho. E os dois reclamaram muito disso. Falaram, pô, a gente tem que dar 200 mil pra rádio pra tocar, porra. E todo artista que eu conheço e converso é puto com isso. E nunca vocês vão parar isso? Vocês não vão juntar os artistas e falar, gente, parou, peraí. Tá se comprando sucesso, a gente não concorda, a gente quer competir musicalmente. Você também tá nesse balaio, você não concorda, você gosta? Ô, Rico, eu acho que já foi mais assim, né? Pior que isso? No início do Detonautas eu me lembro ali do ano 2000 e tal, que não tinha a internet tão forte como é hoje. Você conseguir chegar numa rádio, todo mundo sabe, sempre se falou sobre isso, sobre a questão do jabá e tal, que o jabá nada mais era do que um pagamento, vamos dizer assim, que era feito pelas gravadoras, por aqueles que os empresários, gravadores, etc., que conseguiam fazer uma promoção, alguma coisa, para poder fazer com que o artista tocasse, né, dentro da rádio. E ao longo de muitos anos isso foi assim, a coisa ganhou um outro patamar, porque existia ali dentro acho que existia um valor ali, mais ou menos, que era para igual para todo mundo, vamos dizer assim, entre as rádios. Mas quando entra o sertanejo tem um potencial muito grande de investimento, porque são pessoas do agronegócio, gente que tem muito poder financeiro e tal, e os caras colocam num nível muito maior, sacou, de condição para poder tocar. E as rádios, observando esse movimento financeiro, começam a colocar a régua muito alta. Então isso vai fazendo com que, obviamente, artistas que não têm tanto poder financeiro para poder competir. O Detonautas foi de gravadora de 2000 até 2010. Então, nesse período, a gente tinha, obviamente, acesso às gravadoras, acesso às rádios por conta da gravadora. De 2010 para frente, a gente se tornou uma banda independente. Então, financeiramente, a gente não tinha nenhum recurso para disputar. Mas mesmo quando a gente era de gravadora, chegou um dado momento que o patamar era tão alto, por exemplo, na época do Camaro Amarelo,
Tinha rádio que sorteava carro, televisão, umas coisas muito caras, que era impossível. Você me falou que teve um cantor sertanejo, alguma coisa assim, que pra música dele estourar, ele deu uma Land Rover pro dono da rádio. Os caras na verdade, iam comprando os espaços, e a rádio também por conta disso, absorvendo isso, porque pro cara que é ouvinte da rádio ganhar um super prêmio ou uma super promoção e tal, é legal para ele vai trazendo o Ibope, que é o que interessa. O Ibope é uma palavra que nem se usa mais, eu acho. Mas, enfim, a audiência, né, que era o que para ele interessava. E isso foi, de uma certa forma, monopolizando as rádios, que começaram a ver que era a forma de ganhar grana, que era a forma deles rentabilizar. Vale lembrar que rádio é concessão pública, né? Então, teoricamente, não tem nem o direito, nem poderia se fazer isso. Mas nós estamos no Brasil, né? E eu tentei, não através ofereci essa ideia para alguns parlamentares, inclusive, de que se estabelecesse um teto de vezes que se tocava uma música de um artista para se abrir dentro da programação da rádio espaço para que outros artistas tocassem. Por quê? Porque quando você faz esse jabá, o que você faz? A sua música tocar 5, 10 vezes. Você força o sucesso. Né? E aí isso repetidamente acaba entrando na cabeça das pessoas e, ok, as pessoas não são estúpidas, elas gostam e vão ouvir e tal. Só que quando você ouve 10 vezes uma música e uma vez a outra, a probabilidade de você se apegar a essa que toca 10 vezes é maior. Então estabelecer um teto, vamos dizer assim, de 2 vezes por música, 3 no máximo, que é o limite que já dá para fazer sucesso, mas isso nunca foi levado adiante, nunca foi levado à frente. O poder da rádio é muito grande. A gente sabe que as rádios também estão na mão de políticos, né, a grande maioria delas. Então fica muito complicado de se estabelecer isso. Agora, quando entra a internet, aí eu acho que mudou o modus operandi. Aí tem o YouTube, tem todos esses streamings e formas de se conseguir, o TikTok hoje em dia, que é uma plataforma gigantesca. E aí as pessoas, obviamente, foram entendendo de que forma elas iam se encaixar nesses ambientes, e nesses ambientes também tem o jabá, qual é? O impulsionamento. Então a gente não escapa disso nunca, né? Mas tem algum movimento dos artistas? Porque vocês reclamarem tanto disso e às vezes eu pergunto, vem cá, vocês não vão fazer nada? Porque isso é meio, né? É uma competição que é como se fosse, não sei se você gosta de carnaval, não, né? Gosto. A competição do samba enredo é muito isso. Você quer botar mais gente na quadra, o cara... Você não está competindo pelo melhor samba. Você está competindo pelo cara que fez o melhor barulho. E aí você quer a música boa, vai ficando de lado, às vezes, né? Muitas vezes a música boa não entra. E é ruim pra... né? Esse conceito do que é bom, o que é ruim, é uma coisa muito particular para cada um, sim, né? Sim. O que eu costumo dizer é que, óbvio, a gente vive num sistema competitivo, de competição extrema. O tempo inteiro está sendo competido. Então, quem tem mais para movimentar, seja financeiramente, ou seja com influências, ou etc., acaba conseguindo se destacar mais. Então, eu não sei, seria uma coisa meio Matrix, a gente imaginar que a gente vive num lugar onde a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre o que a gente está consumindo, sendo que se você fizer uma pesquisa, se você quiser se interessar um pouco mais em procurar o que você está a fim de ouvir, etc., hoje também você tem isso tudo à sua disposição. Com a internet você consegue. Então quebra um pouco o monopólio do seguinte, você só vai ouvir o que a rádio quer. Não, hoje eu escuto o que eu quiser. Eu entro num canal também de YouTube e vejo o canal que eu quiser. Então há que se o YouTube equilibrar. É uma forma de pagar a banda por o antigo disco. Hoje vocês conseguem no YouTube com o clipe, né? Não é a mesma coisa, mas consegue ganhar também, né? Se tiver um bom retorno, vamos dizer assim, de visualizações. Mas mesmo nesse sistema ainda é um sistema corrompível, porque você coloca lá um monte de robô, um monte de gente fazendo... por exemplo, isso aconteceu muito com a gente. Você lançava um clipe e o Detonautas tinha lá, sei lá, vamos botar 100 mil, 200 mil. A gente não pagava ninguém para poder aumentar o número de visualizações. E aí um cara que vai escolher o line-up de um festival, ele olhava para as visualizações. E aí o cara olhava para a visualização e falava, o Detonautas tem 200 mil, mas esse fulano aqui tem, sei lá, 1 milhão. Então começou a se qualificar as pessoas pelo número de seguidores, número de visualizações. Então nada mais é do que uma outra forma de você acabar ficando sempre nos números. Sim. E quando você vai para os números, você esquece que a arte não é número, a arte é sentimento. A arte é o que você proporciona no emocional da outra pessoa. Se você for seguir só os números, você pode se enganar, porque o número é facilmente manipulável. Fácil, né? Se você comprar seguidor em qualquer rede social. Exatamente. E a gente sabe quantos influencers aí, você fala, cara, eu nunca ouvi falar desse cara, esse cara tem 3 milhões de seguidores. Exato, isso influencia em tudo. Influencia no cara se tornar, inclusive, um influenciador. Né? Sim. E aí Como é que acabou a história da Gol, cara? Eu li a história, me lembro da época, eu não sei porque você tinha razão, né? Tinha.
Não Tinha pode razão, a cadeira, né? Tinha razão. Mas eu acabei de pagar $200 numa cadeira extra pra ir pros Estados Unidos. Tô puta, eu lembro de você. Eu falei assim, porra, se não me engano, teve alguém que saiu do avião, foi você, né? Foi. E aí? Esse caso foi o seguinte, eu estava indo fazer uma palestra numa escola pública, né, e eu estava vindo de várias palestras, eu faço muita conversa, diálogo desde 2006, isso não é uma coisa que começou agora, e eu estava muito cansado, cara, nesse dia, eu falei, putz, eu vou esperar todo mundo embarcar, e quando chamar meu nome, que aí eu sei que é a última chamada, chama pelo nome, atenção, Luiz Guilherme... Ninguém vai saber que é você. Aí eu, não, tá bom, vou embarcar agora que não tem ninguém mais, já entrou todo mundo, é a última chamada. Eu esperei todo mundo entrar. Quando eu vi que a primeira fileira estava vazia, eu sentei na primeira fileira e as outras fileiras todas ocupadas. E aí a comissária de bordo chegou para mim e falou, olha, aqui é um assento especial, só pode entrar quem pagou e tal. E eu falei, olha, você está cometendo um equívoco porque quando a aeronave ela não está dividida por classes, né, vamos dizer assim, porque tem a aeronave que você paga primeira classe, classe executiva e classe econômica. No caso dessa aeronave, era uma aeronave comum. A diferença entre você estar pagando o assento conforto e o pessoal que está enfiado, feito uma lata de sardinha para trás, é porque você tem 10 centímetros. 15 centímetros para o seu joelho. Que nada mais era do que eu só queria esticar minha perna e deitar para poder dormir o trecho do Rio até Curitiba. E aí ela encrencou e falou, não, você não pagou e tal. Eu falei, olha, eu tentei pagar, mostrei para ela que eu tentei fazer o pagamento, embora eu não concordasse com aquele pagamento. Eu tentei pagar, mas o site da companhia estava fora do ar, da Gol. Estava fora do ar. E aí eu falei, bom, eu vou sentar aqui e vou descansar. Não tem ninguém aqui, todas as fileiras estão desocupadas, não estou no lugar de ninguém, não estou ocupando o espaço de alguém que pagou pelo espaço. E ela falou, não, você não vai. Aí eu peguei Mas você tinha um lugar numerado? Em outro lugar. Lá para trás? Sim. Aí eu peguei um aplicativo que tem do direito do consumidor e mostrei para ela. Falei, olha, aqui está na lei que você não pode cobrar esse assento. Esse assento é pago pelas pessoas porque as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos. Mas vocês não podem cobrar por isso. E ela falou, o avião não vai decolar. Aí eu falei, então o avião não vai decolar. E aí começou uma confusão, óbvio, porque as pessoas que estavam atrás não tinham nada a ver com isso. Lógico. Né? E aí começaram a ficar irritadas comigo, com razão, mas ao mesmo tempo também, primeiro que não havia motivo nenhum para ela bater na tecla do você não vai sentar aqui, porque eu não estava ocupando espaço de ninguém, e segundo que legalmente ela não tinha esse direito. Mas como as coisas no Brasil são difíceis, né, da gente explicar para quem está irritado, ainda mais as pessoas que estavam atrasadas, que eles estavam pagando uma coisa que não é legal, que é ilegal, né? A cobrança do assento conforto é ilegal, se você for para o Código de Defesa do Consumidor, a não ser nessas aeronaves que tem divisão. E aí começou uma confusão, aí estava na época do impeachment, aí começaram a me xingar, me ofender, etc. Ah, já politizaram e aí você? Politizaram, petista, vai embora, vagabundo, comunista, sai daqui, não sei o que lá, xingando e tal. Eu, na minha ingenuidade de tentar argumentar com as pessoas que não adianta nesse momento, você tem que desistir e realmente sair, a Polícia Federal foi chamada, eu fui retirado da aeronave, o próprio policial federal chegou para mim e falou, cara, você tem razão, mas uma vez que o piloto faz o pedido da entrada da Polícia Federal, não tem mais volta. E aí você tem que ser retirado da aeronave. Eu fui retirado, eu entrei com processo no lugar errado, porque eu entrei no Pequenas Causas, era para ter entrado na civil normal lá, para poder não correr o risco de ter contaminação, porque esse ambiente é um ambiente que toda hora está sendo movimentado por essas pequenas causas, então os advogados conhecem o juiz, etc. E aqui eu não estou insinuando, não, eu estou afirmando que existem, obviamente, dentro de todos os sistemas, tanto no legislativo, mas muito no judiciário, a questão dessa questão promíscua da relação entre advogados, empresas, etc. E eu vou ficar quieto porque meus 2 casos do Instagram deletaram 3 contas minhas, 3 contas minhas deletaram sem nenhum motivo, minhas contas do Instagram, tipo, nada. E aí tá na Pequenas Causas, então é melhor ficar quieto. Pequenas Causas é um lugar complicado. Porque cada juiz acorda de bom humor ou mau humor e você que fica à mercê de, né? Oremos para que as coisas fiquem bem. Por que você disse, tem uma polêmica sua na internet que eu não entendi porra nenhuma. Tá casado, né? Eu me separei tem 4 meses. Se quiser consultoria, eu já separei 3 vezes, eu tô... Vou precisar depois. No começo é ruim, mas depois irmão, que é do caralho. Por que você disse que sua sexualidade é fluida e livre? O que você quis dizer com isso? Por que gerou esse tanto problema aí? Qual é o contexto disso? Não, aí que tá, não fui eu que disse isso. Isso foi
uma fake news que espalharam, fazendo uma brincadeira, né, em relação a um assunto que é muito sério, que é a questão de orientação, etc., que eu tenho um conhecimento, mas pelo visto não tinha o conhecimento tão profundo quanto eu achava. E aí começou a circular uma coisa totalmente desconexa, porque eles diziam o seguinte, que eu tinha assumido que eu era andrógeno, que eu tinha sexualidade fluida, que de noite eu era de dia eu era o Tico Santa Cruz e à noite eu era a Xênia, ou a Xana. Inventaram isso? Você não falou inventaram isso. E misturaram tudo, porque misturaram androgenia com sexualidade fluida, com orientação sexual, coisas que são debates profundos e difíceis até de fazer. E aí te xingaram pra caralho por causa disso? Não, e aí eu achei engraçado, porque começou a chegar nos WhatsApps de grupos de amigos meus, e eles falaram, não, tô te defendendo aqui. Eu falei, calma, não precisa me defender. Não falei isso. Eu sou uma pessoa extremamente bem resolvida, e na minha cabeça e na minha ignorância, eu achei que sexualidade fluida era o seguinte, se eu sou fluida é porque eu não tenho problema nenhum com relação a sexo, e de fato não tenho. E quem não é fluido é que é reprimido, ou seja, que tem problemas em relação à sua sexualidade que os colocam em situações de não fazer o que gostariam de fazer ou de não terem determinadas experiências, só que eu estava errado. Aí eu falei que sim, que eu sou uma pessoa que tem sexualidade fluida, etc. E isso explodiu na internet no dia seguinte. Parecia que você estava assumindo que era gay para as pessoas. Porque a sexualidade fluida não é gay, não é que você seja gay, né? A sexualidade fluida significa que você, em dado momento, pode ter uma orientação diferente da orientação que você tem no momento. Então, eu sou um homem hétero, cis, e não tenho nenhum tipo de interesse por outros homens, então isso me faz, de fato, um homem hétero, cis. E eu falei, se porventura algum dia eu tivesse interesse por algum outro homem, eu não teria problema em afirmar isso publicamente ou expor isso publicamente. Portanto, eu falei para todo mundo que não teria nenhum problema esse tipo de entenderam que de você estava falando que você era gay. E as pessoas acharam que eu estava assumindo uma sexualidade. Que foi até uma pessoa muito importante, duas pessoas muito importantes. O AD Júnior, que é um militante do movimento negro e também do movimento LGBTQIA+, e a Helena Vieiras, que é uma mulher trans extremamente... que consegue tratar desse assunto complexo de forma bastante acessível, vamos dizer assim, que vieram me ligar e falar, Tico, olha, isso aí que você está falando não é isso. Isso que você está falando é outra coisa, sexualidade fluida. Aí me explicou o que era sexualidade fluida, etc. Eu falei, eu não vou mais entrar nessa polêmica, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Não, isso não é uma coisa que me afeta necessariamente, mas eu sei que afeta a vida de muitas pessoas, né? Então eu falei assim, vamos tentar manter o assunto, deixar morrer, porque quanto mais você mexe nessas coisas, mais elas... Sim, vai parecer que você está se defendendo e tal. O que você achou do negócio do Maurício do vôlei, já que você entrou que a gente entrou nessa conversa do... Eu acho que a coisa do Maurício é mais uma vez uma questão de ignorância. Você acha que ficou do tamanho que merecia, não passou um pouco do ponto? Cara, eu acho que, na verdade, o que acontece dentro da internet, tudo vai ganhando proporções, vai escalando, né? Eu acho que o começo da história por si só já é um começo estúpido, porque o cara falar da sexualidade de um personagem de desenho já é por si só uma preocupação, a meu ponto de vista, uma preocupação totalmente desnecessária. Okay. Ele foi lá, botou isso publicamente, ok. Quando você coloca alguma coisa publicamente, há uma reação. E aí a reação foi escalando. E aí, à medida em que foi escalando, ele foi demonstrando cada vez mais a ignorância dele em relação ao tema. Porque esse tema é um tema que é muito delicado. Né? Então, quando você aborda um tema delicado, uma temática de orientação sexual, uma temática de raça, uma temática que afeta na vida das pessoas, você vai ter que lidar, obviamente, com a reação dessas pessoas. E aí o escalonamento, no meu ponto de vista, é o seguinte, se por um lado é importante que se discuta essa questão, por outro lado se dá visibilidade para pessoas estúpidas como esse cara, no sentido do que ele estava falando, né? Ele como jogador, eu nem conheço a trajetória dele, a parte profissional, não vou nem entrar nesse mérito, porque é profissional. Ele é bom de seleção. Ele é um cara de seleção, é um cara qualificado para estar onde está, mas ele foi falar de um assunto do qual ele não domina, né? E que poucas pessoas dominam, eu não domino. Né? Para eu poder falar sobre esse tema, eu precisaria me estudar ainda mais. Só que eu acho que a questão da sexualidade, que é a questão da moralidade que está envolvida dentro desse tema, é uma questão que mexe num ponto do brasileiro hoje que está muito sensível. Né? Porque eu não vejo absolutamente nenhum movimento de nenhuma parte da sociedade no sentido de querer acabar com a família tradicional brasileira. O que eu vejo são as pessoas lutando para ter o direito de viver as suas relações de maneira respeitosa. Respeitosa que eu digo de existirem, né? Ou seja, não serem mortas ou não serem perseguidas por causa da sua orientação. E quando vem alguma pessoa falar, não, porque eu estou defendendo a família e traz para esse âmbito moral
e tudo, a primeira coisa que eu pergunto, eu falo o seguinte: abre teu Instagram aí, por gentileza, mostra o teu direct pra mim. Me mostra aí teu histórico aí que você usa no seu Safari ou no seu navegador. Vamos olhar o seu WhatsApp e ver que tipo de grupo e que tipo de conteúdo que você está consumindo, porque aí a gente vê se a pessoa está sendo realmente uma pessoa honesta quando ela fala sobre essa questão da moralidade ou se ela é meramente hipócrita, porque 99% dos casos é de hipocrisia. Mas 99% das pessoas são hipócritas. Exato. Então, na verdade, isso quando você leva para esse campo, nada mais é do que uma busca também por um engajamento de uma pessoa que tinha 300 mil seguidores e passou de 1 milhão e cacetada depois que esse assunto se tornou um assunto. Aí o outro lado também começa a trazer umas coisas tipo postar o super-homem dando beijo. Tipo assim, isso não deveria ser um problema. Acho que também não precisa chegar no patrocinador do cara, pedir para que ele não trabalhe mais, pedir para ele perder o emprego. Eu acho tudo isso tão over que eu falo, gente, calma. Era só ter conversado com o rapaz, falado, olha, acho que isso aqui você tá equivocado. Que se ele tivesse postado, vamos botar fogo nos gays, pô, não tem discussão. Mas como você mesmo falou, foi uma postagem de algum desconhecimento, talvez, ou porque ele... Porra, eu acho que o tamanho que essa merda virou. Eu acho que o problema foi quando ele foi pedir desculpas, na verdade, e aí inflamado também pelas pessoas que estão dando respaldo, porque aí porque vira guerra. Vira guerra de torcida. Vira guerra de torcida. Só que tem uma coisa, tem um lado que está sendo oprimido, historicamente oprimido, e que sofre, morre e paga um preço alto. E por outro lado tem um homem hétero, branco, rico da seleção brasileira, falando coisas que não entende e somando a um discurso completamente desnecessário. Então, obviamente, as coisas vão escalando para um nível que hoje não tem mais como fugir disso, como escapar disso. Cada um que fale pelo que vai falar e vai assumir as consequências disso, né? Então, eu, por exemplo, não fiz nenhuma postagem falando do rapaz. Nem quero mencionar o nome dele. Por quê? Porque eu não quero dar visibilidade a esse tipo de pessoa. Para mim, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que precisa estudar, precisa entender, para depois se pronunciar. Agora, o cara fala que ele é conservador, começa a usar um monte de rótulos, na verdade, para poder tentar justificar uma atitude que é uma atitude preconceituosa, eu acho que vai gerar esse tipo de conflito. Porque hoje, como está todo mundo inflamado, a coisa vai ganhando proporções que são escaladas para esse nível onde vai perder o patrocinador, onde as empresas também estão tomando muito cuidado quando tocam nesses assuntos. Porque parece que ninguém nunca errou no mundo, né? Que você entra na internet hoje, ninguém nunca errou. Todo mundo é perfeito, todo mundo tá julgando todo mundo o tempo inteiro de uma maneira que você não tem condição de... Porra, tanto que o Andreoli lá pagou o caro, né? Foi lá, fez um vídeo lá rasgando o Maurício do vôlei, pegaram o passado dele e mostraram que ele tinha postagens muito parecidas. Com certeza. Aí, aquela pergunta, você só tá aí na televisão hoje pra fuder com o Maurício porque te deram uma segunda chance, você não tá dando. Não, eu acredito o seguinte, que o que a gente tem que fazer, principalmente num bate-papo como esse, é levar para as pessoas a questão vamos estudar os assuntos, vamos conversar sobre os assuntos. Porque uma pessoa pública como eu, ou como ele, como jogador, ou como você, ou como qualquer pessoa que tenha visibilidade, precisa ter responsabilidade quando fala sobre algum assunto. E muito cuidado também, porque quando você está na rede social, o like, ele vai te inflando. Os seguidores vão te inflando, vão te inflando. Então, daqui a pouco você está assumindo posturas que nem são suas. Sim. E que acabam trazendo consequências graves. E a porrada vai te fazendo reagir agressivamente a uma coisa que você nem... Não necessariamente era para isso. Você vai... Porque as pessoas reagem de uma forma muito... Clube, né, cara? Que nem você falou, é clube de futebol. Fazendo só essa ressalva de que esse grupo que está reagindo de forma mais inflamada é um grupo que historicamente sempre foi calado. Sim. E é importante que isso vá ao ar, né? Historicamente sempre foi calado e que historicamente sempre foi violentado. Então, quando eles escalam para um nível determinado de resposta, é porque já está tanto tempo sendo calado, tanto tempo sendo perseguido, etc., que é a mesma coisa que, de repente, você está com alguma coisa da sua vida que você não aguenta mais que as pessoas estejam ali o tempo inteiro te atacando e aí agora você tem como responder à altura e isso vai fazer com que você, obviamente, não tenha mais paciência. Em outra dimensão. Né? Exatamente. Vem cá, deixa eu entender, rótulos à parte, quem é o Tico politicamente? Eu tenho os rótulos que eu ouço. Sim. Você deve ter os meus, a meu respeito. Você é de esquerda? Você odeia o Bolsonaro. Sim. Você vai votar no Ciro Gomes. Você conhece o Lula. Sim. Você gosta do Lula. Explica aí, vamos lá, para tirar os rótulos. Vamos lá. Quem é você politicamente, afinal? Você é petista, você é bolsonarista, você odeia o Lula, você odeia... Qual é a tua? Não, eu sou uma pessoa que eu fiz Ciências Sociais na UFRJ, não completei o curso, mas eu estudo até hoje. Eu gosto de política. Eu acho que política é uma coisa importantíssima na vida de todos nós, é o que determina do momento que a gente sai de casa até o momento que a gente chega no trabalho ou que a gente não consegue um trabalho.
Então, a política, ela necessariamente não pode ser criminalizada a ponto das pessoas acharem que política é uma porcaria, que não serve para nada, etc., porque isso vai fazer com que a gente não consiga esse diálogo que a gente precisa retomar no Brasil. Então, eu acho que dentro do campo do espectro democrático existe a direita, que está dividida ali também em vários parâmetros, direita liberal, conservadora, etc., mais centro-direita. Existem as pessoas que estão à esquerda, mais à esquerda. A esquerda também é liberal, também tem a parte conservadora da esquerda, etc. E tem os marxistas, tem os anarquistas, tem uma série de conteúdos e de conceitos que as pessoas, na grande maioria das vezes, estão discutindo sem saber absolutamente nada sobre isso. Eu fiz uma live com o professor Wilson Gomes, que é o professor de Ciências Políticas e de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, falando só sobre conceitos, não falando sobre partidos políticos e nem falando sobre nomes de pessoas, só para as pessoas entenderem aonde elas encontram, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho, do ponto de vista das minhas experiências de vida, com quem eu convivi no meu passado, da minha história de vida, porque eu sou um cara de classe média alta, que de repente perdeu tudo e que chegou a morar dentro de um apartamento de luxo no Nova Ipanema, que você deve conhecer. Tua família perdeu tudo? E os meus pais se separaram num dado momento e a minha família desestruturou totalmente. Então eu morava num apartamento de 4 quartos de frente para o mar, mas não tinha nada dentro da geladeira. Absolutamente nada. Então eu era aquele garoto que era retirado da sala de aula porque meu pai não pagava a escola. Então, tipo, fulano, tinha isso, isso era permitido, né, quando a gente era mais novo. Como criança, então a gente era retirado de sala de aula porque não pagava a escola. Todo mês eu era retirado da sala de aula. Isso me criou um constrangimento gigantesco, obviamente, me criou uma série de questões que eu trabalho até hoje na minha terapia. E num dado momento eu fui adotado por uma família onde o pai era preto e a mãe branca. Porque eu cometi uma atitude de racismo num clube de hipismo, que eu fazia hipismo quando eu tinha 12, 13 anos. Minha mãe trabalha com hipismo até hoje, é professora de hipismo. Ah, é? Que diferente. E assim, hipismo é um esporte de elite. Então você não tinha pretos fazendo esporte só como funcionários, como tratadores, etc. E num episódio jogando futebol, a bola sumiu e eu ouvia muito dentro da minha área de convívio que preto era bandido, preto era assaltante, preto era isso, preto era aquilo, num ambiente extremamente racista. Então eu fui e apontei o dedo, falei, o único que pode ter roubado a bola aqui é o preto. E aí eu caí na porrada com o cara, briguei com ele, caramba, blá, blá, e aí depois eu achei a bola. E aí quando eu achei a bola, eu falei, puta, eu fui... Aí, mesmo com 12 anos, aqui, você tem um senso de justiça minimamente, né? E eu me desculpei com ele, etc. E a gente acabou se tornando grandes amigos. E quando a minha família se desintegrou, foi a família dele que me acolheu. E aí... Mas você não tem relação com seus pais biológicos, é isso? Não, eu tenho relação com os meus pais biológicos, mas durante um período que eles se separaram, meu pai foi morar fora do Rio de Janeiro, meu pai foi morar em Recife, depois meu pai foi para fora do Brasil. Você tem 2 famílias, então? Eu tenho 2 famílias. E a minha mãe, ela entrou num estado de depressão muito profundo e depois, num outro dado momento, ela se mudou também do Rio de Janeiro, foi morar em Londrina, Maringá, no Paraná, numa região por conta das questões dela. E eu fiquei meio que, tipo, entre a casa da minha avó, a rua, a minha avó doente, que era uma senhora que ficou 15 anos de cama, meu avô também doente. Então eu fiquei largado, fiquei abandonado no meio do caminho ali, eu e os meus irmãos. E essa família me adotou, que é a família que me levava para a escola, que me dava carinho, que me dava afeto. E aonde eu conheci muitas pessoas que moldaram mais ou menos assim o meu ponto de vista, porque nesse ambiente onde eu tinha um amigo que era preto, ele estudava na mesma escola que eu, então eu via a diferença de tratamento que era dado para nós dois. Quando a gente saía junto, eu via a diferença de tratamento que era dado entre nós nos lugares, né, que a gente saía, ia no shopping, entrava numa loja e a gente sentia que existia, eu sentia que existia essa diferença de tratamento. E ali eu conheci várias pessoas que depois se tornaram grandes nomes, inclusive. O irmão dele, mais velho, do Wagner, que é esse meu grande amigo, que aliás é policial, né, trabalha no sistema penitenciário lá no Espírito Santo. Então, quer dizer, foi o cara que me ensinou a tocar violão e que foi pro outro lado da vida. Mas é uma pessoa com quem eu tenho relação até hoje. Ele é instrutor de tiro hoje em dia, quer dizer, trabalha dando aula de instrução de tiro. Quer dizer, são mundos diferentes, mas com a mentalidade ainda que foi formada lá naquela infância, quando o irmão dele era amigo do Gabriel Pensador, do MV Bill, do Mr. Catra e de uma série de outros, Def Yuri, de várias figuras que formaram a minha convivência, que era dentro de um condomínio,
de classe média alta, me tiraram desse condomínio porque eu comecei a andar com eles e comecei a conhecer o mundo real. A favela, a comunidade, a pobreza, a miséria, a desigualdade, uma série de questões que nesse meio tempo foram formando o meu caráter de olhar para as coisas e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O Brasil, as desigualdades são muito gritantes, né? Então, se eu moro num condomínio de classe média alta e tenho todas as minhas... as coisas que estão sendo oferecidas para mim, escola, carro, mesmo com todas as dificuldades, eu via milhares de pessoas ali que efetivamente não tinham nada. E ali, dentro dessa formação, eu comecei a perceber que a minha posição estava mais à esquerda por conta da minha preocupação com as questões sociais, com a questão das desigualdades, com as questões relacionadas, obviamente, a todo esse mote de coisas. Eu me coloco à esquerda mais até depois que eu passei a estudar um pouco mais os conceitos, porque eu tenho aqui tatuado a anarquia aqui no meu cotovelo. Ou seja, eu fui de uma geração que era o seguinte, e poder eu sou contra, porque também há essa coisa adolescente, jovem, de contexto. Todo jovem é meio rebelde, meio então, contra assim, tudo. Eu hoje me posiciono dessa seguinte forma, eu sou uma pessoa progressista, estou no campo da esquerda, né? Acho que o Brasil é um país que não tem como você aplicar determinados conceitos por causa da desigualdade secular que a gente vive, né? Eu sou um cara que acredito que o governo do PT tenha feito bastantes transformações importantes, mas transformações que foram dentro daquele mesmo espectro que a gente tem, onde tem um Congresso Nacional que você precisa de governabilidade para poder fazer atuar. Então, dentro dessa governabilidade, algumas coisas avançaram, né, nas questões sociais, questões de cotas, no Bolsa Família, distribuição de renda, de programa Minha Casa Minha Vida e uma série de outros programas que foram importantes para quem é mais pobre. Isso eu posso falar porque eu viajo o Brasil inteiro, conheço na pele a diferença, né, viajei dos anos 2000 até agora. E, por outro lado, poderia ter feito muitas outras reformas que não foram feitas. Né? O Lula estava com popularidade altíssima no segundo mandato e poderia ter colocado em pauta reformas administrativas, reforma de previdência, uma série de outras reformas que o Brasil precisava dessas reformas, mas não fez. Então eu tenho também minhas críticas ao PT. O período onde o PT teve no poder foi o período em que mais se encarcerou no Brasil. E quando você vai olhar... A sua grande crítica ao PT não está ligada à corrupção, está ligada à gestão? Não, a corrupção também, porque a corrupção está ligada... A gestão e corrupção estão no mesmo lugar. Quando você vai fazer uma gestão, o que a gente está vendo agora de orçamento oculto é o mensalão. É o mensalão. Só mudaram o nome. Porque vai depender de como qual os interesses interessam. Quando a gente foi falar do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique aprova a reeleição, é um mensalão. O Brasil vive de mensalões. O Brasil é um país onde tem um Congresso Nacional fisiológico que vive dentro da troca, que nada mais é do que uma série de mensalões, que vão aprovando ou não coisas que são importantes ou não. Então a corrupção está ali envolvida? Óbvio que está envolvida. Eu tenho críticas à corrupção porque eu acho que a corrupção é um fator fundamental dentro dessa estrutura corrupta de 500 anos que o Brasil vive, que faz com que a gente viva esse problema que a gente tem hoje. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país bonito, o Brasil é um país com território fértil. Não tem nenhum motivo para o Brasil dar errado. Tem um motivo. Nós somos uma colônia de exploração. Sim. E que nunca mudou a filosofia da colônia de exploração. Eu não diria nem que somos só nós. Eu diria que a estrutura do Brasil, de quem comanda e sempre comandou o Brasil, é uma estrutura patrimonialista, uma estrutura que só olhou para si, que não olhou para o povo, não quis desenvolver o país. Porque quem está com o poder na mão não é quem vai querer mudar, né? E está na mão deles a mudança. Né? Por que eu vou mudar e vou tirar, vou sair eu daqui? Né? Porque isso aqui nem conselho de clube de futebol, né? Quem é que tem que mudar o clube para os conselheiros? Sim, mas o conselheiro ele perde poder para fazer isso. Então a gente fica nas mãos a gente fica andando em círculo, né? Os caras não... O Brasil tem um problema grave, né? Que a história do Brasil toda é uma história de golpes, um golpe atrás do Proclamação da República foi golpe, Independência do Brasil foi golpe, tudo, você tem um golpe atrás do outro, sempre golpes no sentido de que existia uma estrutura, essa estrutura foi desrespeitada de alguma forma e aí gerou uma nova estrutura dentro de uma coisa que não foi como nos Estados Unidos ou em países que de repente foram colonizados com colônias para você construir o país. Né? Quando foram para os Estados Unidos, eles foram construir um país. Aqui vieram para explorar o país. Exatamente. Né? Então, as nossas riquezas, o que a gente tem, etc.,
fruto dessas explorações. Desmistificando, o Tico Santa Cruz não é comunista nem socialista. Eu acho que as pessoas que falam sobre isso, elas sequer sabem o que é comunismo ou socialismo. Provavelmente, mas existem vários partidos com os quais muitas pessoas, não sei se é o seu caso, se identificam, que no próprio nome do partido está escrito isso, né? Não, mas essa coisa da nomenclatura, né, a social, por exemplo, Hitler, por exemplo, usava o social dentro do seu... Porque o PC do Partido Comunista do Brasil, porra, não dá para desassociar. O Partido Comunista do Brasil é um partido comunista, mas se você for avaliar hoje como a China comunista atua, ela é mais capitalista que todo mundo. Então, na verdade, essa ponderação de conceitos, a gente tem que verificar de que forma e qual o contexto que está sendo colocado para que a gente possa fazer uma avaliação. Esse comunismo que se vende, que se joga em cima das pessoas, é um espantalho, porque a gente sabe muito bem que o Brasil nunca esteve nem próximo do comunismo. O governo do PT nunca foi nem socialista foi. Né? Mas é que aí eu acho que tem a associação que se faça para a imagem de fora, que é assim, o governo do PT pode ser que nunca tenha sugerido um socialismo, mas é extremamente parça de quem faz isso por aí, né? Não, eu acho que até por aí, quando você for avaliar a Venezuela, ou for avaliar Cuba, ou vai avaliar outros cenários que você vai avaliar, o sistema como ele é... Estou falando da forma como a gente aprende na faculdade. Uhum. A forma como você entende o que é Marx, enfim, quais são os conceitos e tal. O comunismo, efetivamente, da forma como ele é escrito, nunca foi implementado em lugar nenhum, nem na União Soviética, na China não foi. O que a gente vê, essas ditaduras que são colocadas aí, por exemplo, a Cuba é uma ditadura? É uma ditadura. A China é uma ditadura? É uma ditadura. Falta de liberdade impõe ditaduras, seja de direita ou de esquerda. Né? Agora, o sistema que é colocado para esses lugares são sistemas que têm que ser contextualizados com o período. Qual era o período em que Cuba se tornou esse governo, que é um governo que foi isolado da economia mundial e que sobreviveu ainda assim, né? Mesmo isolado, sendo uma ilhotazinha? Por que foi isolada? Então, se as pessoas não entenderem muito bem por que é... Porque a gente está falando de geopolítica quando a gente fala de Cuba. A gente está falando de uma ilha que está a poucos metros dos Estados Unidos, a poucos quilômetros dos Estados Unidos, né? E que é uma base importante para uma época onde existia uma polarização, que o mundo estava numa Guerra Fria, que a União Soviética foi lá e tentou, de alguma maneira, manter aquele sistema daquela forma, porque estava ali posicionada numa estratégia de guerra, se houvesse uma guerra, para chegar nos Estados Unidos de uma forma rápida. Hoje as coisas mudaram. As pessoas não podem usar os mesmos conceitos para esse tipo de conversa. E quando você vai falar com uma pessoa que te chama de socialista ou de comunista, basicamente ela não tem ideia nenhuma do que seja socialismo ou comunismo. Então fica num patamar muito mais de ofensa, né? Porque o próprio Partido Comunista Brasileiro, hoje, né, ele não prega comunismo no Brasil. A tua ideia de esquerda é muito mais um posicionamento, então, social do que qualquer outra coisa, né? Do que necessariamente uma política econômica, talvez? A política econômica vai passar pelo posicionamento, porque quando a gente fala, por exemplo, das desigualdades do Brasil, se a gente não atuar dentro da área da política econômica, a gente não vai conseguir acessar, obviamente, uma diminuição dessas estruturas muito grandes, né? De 1% da população que tem o dinheiro de 99% ou o poder financeiro de 99%. Quando as pessoas falam de capitalismo, elas também não sabem o que estão falando. Mas você, por exemplo, está nesse 1%. Não, eu não estou nesse 1%, aí que está. Eu não estou nesse 1%. Tá bom, tá nos outros 5, vai. Não, a gente está numa área realmente privilegiada. Nós estamos, todos nós aqui estamos. Então, a gente estaria disposto, sendo sincero, a gente estaria disposto a abrir mão? Porque todo mundo fala isso, mas eu não conheço nenhuma pessoa que abriria a mão de todos os benefícios que ele tem para que todo mundo tivesse uma condição menor. Porque não dá para todo mundo estar no talo. Não, mas não é. Mas essa aí que tá. O grande problema que nós temos no Brasil é exatamente esse, é a consciência de classe. Isso eu falei no Flow e vou repetir aqui. A consciência de classe faz com que nós pensemos que nós estamos num lugar da pirâmide que nós não estamos. Nós somos trabalhadores, Rica. Você é trabalhador, eu sou trabalhador, todo mundo que está aqui dentro é trabalhador e provavelmente 99% do público que está assistindo isso aqui é trabalhador. Claro. Só que as pessoas não se enxergam como trabalhadores. Quando a gente entra para um nível de classe média ou classe média alta, o cara mora num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, tem um carro financiado, uma Land Rover ou um carro bom, ele acha que ele está sendo, que é dele que nós estamos falando. E não é dele que nós estamos falando. Nós estamos falando de latifundiários, nós estamos falando de banqueiros, nós estamos
falando de pessoas que detêm o capital. Nós não detemos o capital, nós detemos a nossa mão de obra, o trabalho, o esforço do nosso trabalho, né? Alguns como empresários, outros como micro, um pouco mais empreendendo no nível maior, mas a pirâmide é aqui em cima, ela está no topo. Essa galera que não se mexe, que não se toca, que é intocável. Falando de uma outra, então, de uma outra esfera. Eu estou falando de uma coisa que é o seguinte, primeiro a gente tem que se entender como cidadão em que lugar da pirâmide que a gente está. Porque é muito mais, nós estamos muito mais perto dos trabalhadores pobres do que do milionário. Ah, sim, o milionário do Brasil então, é muita coisa. Eles são 1%, não nós. Eles são puta que pariu. Entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a pandemia foi uma... né, dos lucros desses caras. Exatamente. E a pandemia deixou isso muito claro. Por que a pandemia fez com o brasileiro? Colocou a gente numa posição seguinte, quem é rico? Rico, meu irmão, é quem pode ficar 5 anos sem trabalhar. Você consegue ficar 5 anos sem trabalhar? Não consegui ficar nenhum, cara. Eu também não. Então nós não somos ricos, nós somos classe média. Você que é músico foi um dos que mais se fudeu. Nós somos classe média. Né? Tirando, obviamente, uma parcela de músicos que ganham, sei lá, 1 milhão de cachê. Tipo, eu vou pegar um Roberto Carlos, tá com a vida feita, né? Agora, nós Mas a nós maioria somos tem que trabalhadores. trabalhar. Não tem. Então, por que essa distorção acontece na nossa cabeça? Porque eu tenho um celular? Porque eu tenho um carro? Porque eu tenho um apartamento legal? Peraí, eu tenho, mas eu estou no nível da pirâmide social que não é o 1%. E não é sobre isso que a política econômica fala. A política econômica no Brasil privilegia sempre esse 1%. E quando você vai votar, ou quando eu vou votar, se a gente não tiver consciência de classe, a gente vai continuar votando em quem privilegia o 1%. E aí não muda nunca, porque o 1% é que domina o Brasil. Mas tem alguma opção que não privilegia esse 1%? Quando a gente fala, por exemplo, e aí por isso que você me perguntou do Ciro, quando o Ciro traz uma proposta, por exemplo, que é uma proposta que não é nenhum bicho de 7 cabeças, isso aí está no mundo todo, em vários lugares, de tributação de grandes fortunas, de tributação de grandes heranças, etc. Eu não estou falando de você, não estou falando de mim, não estou falando do fulano que está aqui nos assistindo, de repente, num apartamento bom. A gente está falando de gente que tem helicóptero, avião, que não está nem discutindo na internet. Você está entendendo? E quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que estão falando delas. Então, existe um complexo de pombo, que eu falo, que é o seguinte, as pessoas são pombos achando que são pavões. Quando, na verdade, a gente não está falando dos pombos, a gente está falando daquela parte da população que comanda o país. Inclusive, para você conseguir chegar em algum lugar, no poder, você tem que conciliar com essas pessoas. O Lula conciliou, o Fernando Henrique conciliou, a Dilma, até onde conciliou, ficou, e depois não ficou mais, e o Bolsonaro está aí arreganhado, para todo mundo ver como é que funciona o negócio. Então, se as pessoas estão achando que vão mudar alguma coisa sem entender quem elas são dentro da pirâmide social, você pode ter certeza que enquanto a gente não se entender como cidadão dentro da pirâmide social, dentro da consciência de classe, a gente vai continuar votando nos mesmos projetos que privilegiam essa mesma parcela da população que sempre dominou o Brasil. A gente tem um cenário do Brasil muito interessante. A classe artística, e a imprensa também, mas eu acho que eu vou ficar mais da classe artística que a tua. Sim. Né? A classe artística tem um viés ideológico gritantemente, tirando ali o pagode e o sertanejo, que são mais, né, mesclados e tal, a classe artística, de maneira geral, ela é gritantemente do mesma ideologia. É enorme maioria. E a imprensa também. Como é que você explica isso? Por que os artistas têm a tendência de serem todos eles quase com viés de esquerda e brigar pelas mesmas coisas e tal? Então, não sei se você vê dessa forma, mas a campanha Ele Não, feita por quase toda a classe artística brasileira, e a resposta na urna, tem que gerar um momento de reflexão, né? Em algum momento você tem que refletir. O que aconteceu aqui? Nós que formamos a opinião da população durante a vida inteira. Os pilares de quem formava sempre foi o cantor, né? O Chico, esse aqui na imprensa com o microfone, passando a informação da maneira dela, e de repente todo mundo se une para fazer uma coisa que 20 anos atrás vocês fariam com o pé nas costas. Quer falar, não. E aí o povo vai lá e faz sim. Como é que você interpretou isso? Olha, Rica, eu discordo de você de que a imprensa é uma imprensa de esquerda no Brasil. Eu acho que a imprensa no Brasil ela está bem posicionada de forma muito clara. Né? Nós temos 5 famílias que comandam a imprensa no Brasil, isso já é por si só um problema grave, porque tira exatamente a democratização, quando a gente fala de democratização da mídia, no sentido de expandir, tirar o poder de 5 grupos que comandam a informação que vai chegar no Brasil, para os brasileiros de modo geral. É claro que a gente tem internet, então tem uma série de outras tá abrindo, né? variáveis que vão aí facilitar para que as pessoas possam identificar, mas a forma como a imprensa atua no Brasil ela é muito clara.
né? Ela atua privilegiando setores, como eu já te falei, que são setores que estão dentro desse ambiente, que são os bancos. Como é que você me explica um banco anunciando notícia no jornal? Oferecimento Banco Itaú, no Jornal Nacional. Não tanto Se é o Itaú que está bancando o oferecimento Itaú, ele que está bancando, de certa forma, a publicidade que tá acontecendo, será que interessa ao Itaú determinadas notícias Mas você acredita que a maior parte da publicidade é privada? A maior parte da publicidade não é privada. A maior parte da publicidade vai passar por dois lugares. Os interesses de quem está no governo e os interesses, obviamente, de quem detém o veículo de comunicação. O veículo de comunicação está na mão das mesmas pessoas que colaboraram, por exemplo, para implementar um golpe de 64 no Brasil. Não, tudo bem, mas aí se você pegar... Então ela não é ideológica. Mas não são mais as mesmas ela pessoas, é né? financeira. A Globo mudou bem o Não foi a Globo que mudou. De um lado, não foi a Globo que mudou. Não foi a Globo que mudou. O que aconteceu foi que o Brasil passou... Veja bem, qual era o interesse, por exemplo? Por que durante a campanha do Bolsonaro... o Bolsonaro chegou lá dentro do Jornal Nacional com uma mentira, que era aquele kit gay, e não foi desmentido imediatamente, como aconteceu agora com o Trump nos Estados Unidos, quando o Trump tentou implementar coisas que eram falsas, mentirosas dentro da televisão. Você vê a mídia, de alguma maneira, ajudando o Bolsonaro? Não, eu não vejo a mídia ajudando o Bolsonaro. Eu vejo a mídia olhar para alguém, seja você, ou seja eu, ou seja o Bolsonaro, ou seja alguém, de forma que as pessoas que comandam, essas famílias que comandam, elas têm interesses, de alguma maneira. Algum interesse. Não estou falando de interesse só de grana que vai entrar ali, injetar na parte de publicidade, eu concordo não. Com você, mas... Eu estou falando no interesse, por exemplo, de uma reforma. Qual é a reforma que interessa? Por que o Bolsonaro não foi totalmente exposto até o momento? Porra! Não foi, não tem coisa para ser exposta? Eu acho que se eles tivessem, eles já tinham, porque eles procuram até na lata de lixo. Mas aí se tivesse exposto tudo... iria prejudicar uma reforma administrativa que está aí sendo lutada para ser colocada. Você acha que, de maneira geral, o que a gente está vendo, que é a imprensa e a classe artística absolutamente escancarada com o lado contrário pela primeira vez, de uma forma brutal, né? Nunca a imprensa foi tão clara no posicionamento político dela. Você acha que isso não tem, que isso é uma questão financeira? Não. Acho que nesse caso que você está falando, nós estamos falando de um problema exclusivamente de um governante que assumiu uma postura completamente destrutiva do país, em todos os aspectos, no negacionismo durante a pandemia, economicamente, porque está prejudicando também, cara, os investidores. Está prejudicando os investidores. Tá fudido, claro, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, a imprensa hoje, que está aí, de uma certa forma, batendo no Bolsonaro, ela não está batendo no Bolsonaro aleatoriamente. Para ela, seria muito melhor que o Bolsonaro estivesse trabalhando corretamente e estivesse atuando para o mercado financeiro, estivesse atuando para as grandes empresas, para quem elegeu o Bolsonaro. Quem elegeu o Bolsonaro, desculpa, cara, não foi você, não foi o pobre. Quem elegeu o Bolsonaro foi um grupo de pessoas que entenderam que o ódio que existia contra o PT estava sendo canalizado bem pelo Bolsonaro. Então enxergaram no Bolsonaro a forma de chegar até o poder, porque existiam outros 8 ou 9 candidatos de direita ali que poderiam implementar uma agenda liberal, que nem o Bolsonaro nem liberal e que poderiam estar conseguindo, de alguma maneira, estabelecer esse vínculo, vamos dizer assim, político com a parte de centro-direita e a direita do Brasil, que sempre esteve no poder, tirando o período do governo Lula, né, que efetivamente era esse o interesse. Então, quando a elite, repito, a elite econômica do Brasil olha para o Bolsonaro, ela não enxerga no Bolsonaro competência, ela sabe que o Bolsonaro é incompetente. O Bolsonaro ficou 28 anos no Congresso Nacional e não fez nada por ninguém, nem por você, nem pela Polícia Militar, que ele gosta de tirar onda, de falar que defendeu polícia, etc. Nunca fez nada por ninguém. Nada. Nem ele, nem os seus filhos. Não fizeram nada por esse país. Só que eles fizeram uma coisa. Eles canalizaram o ódio ao PT. E quando as pessoas queriam tirar o PT nas urnas, quem canalizava melhor era ele. Por quê? Porque o Bolsonaro era um Doberman, era um Rottweiler com sangue na boca, e o Amoedo era um Pinscher, que não conseguia comunicar. O Amoedo tem um carisma... Então, o Amoedo... O que seria melhor para o Brasil? Um Bolsonaro... ou uma pessoa de direita, vamos dizer assim, levando ideologicamente, Entendi. Ou uma pessoa de direita que iria ali implementar. Só que uma pessoa de direita que não fosse o Bolsonaro não tinha condição de combater ali, aquele momento,
com o PT, que estava polarizado. O Brasil está polarizado. Então, essa elite enxerga no Bolsonaro essa pessoa. Se não tivesse chegado a pandemia, infelizmente, a gente passou por esse momento, essa crise, que levou 608 mil pessoas, provavelmente o Bolsonaro estaria governando da forma como ele ia governar, com os interesses de fazer as reformas que são interessantes para os setores ideologicamente à direita do Brasil, que incluem, inclusive, a própria imprensa, né, que muitas vezes a gente viu aí durante o período, por exemplo, do impeachment da Dilma, a esquerda falava, a imprensa golpista, e a direita, a galera que se identificava como direita, tipo, beleza, tá ok. Aí, de repente, teve um turn-off da parada. Sim. Né? Então, assim, a imprensa, ela tem os seus interesses. A gente tem que olhar, avaliar quais são os interesses e entender para que a gente possa filtrar. Agora, dizer que a imprensa do Brasil é de esquerda é uma visão muito deturpada em função desse contexto que está acontecendo agora, aonde qualquer coisa que esteja contra o Bolsonaro se torna imediatamente à esquerda. Porque chegou num nível tão absurdo que qualquer coisa que tiver... O Dória é de esquerda? Tipo, Não é ser contra o Bolsonaro, quer ser de esquerda, não, mas por exemplo, e essa é uma questão minha, por exemplo, eu sou jornalista, eu discordo radicalmente porque eu sou jornalista, conheço meu gado como tu conhece os artistas. Os jornalistas são em 99% de esquerda. Fato, posso te garantir isso. Não, eles não podem estou falando até em relação ser, ao Bolsonaro. Não estou falando em relação ao Bolsonaro. Estou falando que dentro de uma redação é 95 para cima. Tudo bem, mas todo quem mundo comanda? Não, tudo bem, a minha questão a classe artística também majoritariamente de esquerda. Não é de esquerda. Pô, cara. Tanto é que quando eu me levantei contra a Dilma, eu me levantei sozinho. Por que a classe artística não se levantou? Mas eu não estou falando exatamente por causa desse ou daquele político, eu estou falando de maneira geral. Não. Eles são com viés ideológico de esquerda. Eu não estou entrando no mérito do Bolsonaro e da Dilma, não. Não. Estou falando de geral. Não são. Ainda te digo mais, a classe artística brasileira é uma das classes artísticas mais omissas, e falo olhando no seu olho, mais omissas da história desse país. Concordo, mas se Eles ela só começaram a falar agora que começou a pegar e atingir com as milícias digitais, atingir no rabo deles. Mas e se eles não forem omissos e forem contrários ao que você está dizendo, vocês vão tolerar? Como assim? Vamos supor que metade dos colegas, sejam atores, artistas de maneira geral, resolvam aparecer e dizer, eu votei no Bolsonaro e gosto do governo dele, vocês vão tolerar? Não, peraí, não é uma questão de tolerar. Você votou no Bolsonaro e gosta do governo dele, você tem que trazer argumentos. Eu vou chegar para você, tá, por quê? Mas vocês não vão massacrar? Não, peraí, vocês é uma palavra que generaliza muito. Não, porque assim, como você está colocando que a imprensa tem, através do seu interesse financeiro, óbvio que tem, como qualquer pessoa tem, você, todo mundo tem o seu interesse financeiro como uma das suas prioridades para se manter. Por isso ela quer isso, ela quer aquilo e tal. Cara, as duas classes que o Bolsonaro mais rachou foi a artística e a imprensa. Ela cortou, inclusive, dinheiro dos dois. Então eu posso também entender na minha cabeça que essa é uma reação por falta de dinheiro e não por ideologia. Não, mas aí eu acho que essa visão, por exemplo, de cortou o dinheiro, não cortou dinheiro nenhum. Cortou pra caralho. O que o Bolsonaro fez não foi cortar dinheiro de artista. Bolsonaro meteu a mão na Lei Rouanet e nas leis de incentivo, que são leis... Porque, por exemplo, quando você faz hoje em dia a avaliação... da televisão ela tirou, pois ela tirou não sei quantos por cento do dinheiro da Globo. A forma como você vai colocar dinheiro de publicidade dentro dos lugares é uma coisa. Porque eu também posso dizer, por exemplo, que agora a Rede TV, a Record e a Band assumiram uma postura pró-Bolsonaro porque ele enfiou dinheiro nessas mas é mais ou menos emissoras. Mas é mais ou menos o que você está me dizendo. É um interesse financeiro, não é? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a ideologia não está nesse debate, por exemplo, da questão da imprensa. Tá. Seria inútil a gente debater isso. Você acha que é uma questão... É uma questão meramente de moral. Interesses, não. Meramente de interesses de quem está comandando, das famílias que comandam. Não é do teu amigo jornalista. Sim, é do Marinho. É o cara aqui de cima, do topo da parada. Esse cara onde é que está me prejudicando? Está me prejudicando aqui, está me prejudicando ali, porque as pessoas não têm só a TV, eles têm outras questões financeiras envolvidas. Claro. Então, o que eu tô querendo... Grupo, né? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é que a classe artística, quando você fala de classe artística, a grande maioria da classe artística não se mobiliza, não fala nada. Pode não falar, mas ela é de esquerda. Não é. Aí que está. O ser de esquerda hoje no Brasil é o que exatamente? É ser contra o Bolsonaro? Não, é você defender, por exemplo, o Lula ou achar aceitável que o Lula seja o líder da maior quadrilha que nós já tivemos condenada nesse país por roubo, com números todos eles apurados e condenados, e achar isso aceitável e o Bolsonaro absolutamente impossível. Ou os dois são inaceitáveis ou um só te torna de um lado. Não, mas peraí, vamos
colocar cada coisa na sua caixa, para a gente não cometer o equívoco de levar a nossa conversa para um lugar onde as pessoas vão gerar o que a gente está tentando evitar. Sim, não estou querendo radicalizar. O que eu estou tentando entender é o seguinte, por que isso aqui fica permitido e esse não. Não é ideológico? Não. O Bolsonaro é uma pessoa de extrema direita, que é uma pessoa que apoia, inclusive, tem como ídolo um torturador, que tem, em 64, no golpe de 64 e no regime militar, uma simpatia. Se ele pudesse implementar um regime desse, ele implementaria. Se ele pudesse torturar as pessoas que discordam dele, ele torturaria. Se ele pudesse fazer isso, ele faria. Ele é o Ustra, comandante Ustra, que ele fala tanto, fazia isso. As pessoas estavam ali, de alguma maneira, artistas foram torturados, pessoas foram torturadas, estudantes, líderes foram torturados, que não tinha nada a ver com o comunismo, se o Bolsonaro pudesse torturar as pessoas que discordam dele... Se ele pudesse implementar um regime ditatorial, onde tivesse poder para colocar isso em prática, eu não tenho a menor dúvida, porque quando você exalta um torturador, é porque você se identifica com ele. Sim, mas é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Então, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, o Bolsonaro é uma pessoa que não era nem para ser debate, porque ele é um desqualificado, ele não tem absolutamente nenhuma condição de gerir nem o condomínio dele, quanto mais um país complexo como o Brasil. Ele foi eleito por causa do ódio ao PT. Aí vamos para o lado do Lula. Aí o PT é um partido que, sem dúvida nenhuma, é um partido que se envolveu, como o PSDB se envolveu, como o PMDB se envolveu, como o PP se envolveu, como a grande maioria dos partidos do Brasil se envolveram em corrupção, em esquemas de corrupção. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, eu não posso acusar uma pessoa, como você está dizendo, o Lula é o maior chefe de quadrilha. Não, falei que o Lula é o líder da maior... o líder, porque exato. A quadrilha do PT, o PT está condenado por formação de quadrilha. Eu acho que tem outras pessoas ali dentro do PT... Já disse, sem dúvida. São pessoas que mas têm mais... ele está ali como representante moral. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que nós só podemos fazer uma afirmação dessa quando... Aí a gente tem que usar, da mesma maneira que eu não posso fazer nenhum tipo de acusação ao Bolsonaro de corrupção, embora tenha mas de várias genocídio evidências... fascista... Não, o genocídio que está sendo discutido, né, dentro da questão da pandemia é uma questão que está sendo colocada diante de um extermínio que a gente teve da nossa sociedade, né, de milhares de pessoas que morreram por causa de negacionismo, por causa de uma conduta totalmente inadequada diante de uma pandemia que é uma coisa séria. Concorda comigo? Concordo. Que não é a forma mais adequada de se lidar. Eu concordo com você, acho que o Bolsonaro foi bem mal na pandemia, concordo com você, então, mas eu não relativizo, por exemplo, eu acho que quando o PT desvia não sei quantos bilhões da saúde... Não, eu não estou relativizando, não. Não, eu estou dizendo por mim, eu acho que ele é tão ou mais genocida do que um cara que fala uma bobagem e as pessoas podem se influenciar ou não. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque são várias coisas diferentes. O Lula é uma coisa, o PT é uma estrutura, o Lula é uma parte dessa estrutura, o Bolsonaro é uma parte de uma outra estrutura, né? E, enfim, o Exército é a mesma coisa que eu colocar a culpa no Exército, por exemplo. Não, você não pode, por não gostar do Bolsonaro, bater nos militares. O Exército é uma parte do Exército que comungou com o Bolsonaro. E o PT é uma estrutura partidária que, assim como o PSDB e outros partidos, ela foi para o poder e, nesse período em que esteve no poder, foi investigada. E, nesse período que foi investigada, se descobriram uma série de questões que foram ali, que estão ali comprovadas, de fato. Eu não estou aqui querendo passar pano para ninguém. Quando eu falo do Lula, eu não posso julgá-lo diante do que está acontecendo, porque a justiça ainda está fazendo esse procedimento. Mas por que você pode com o Bolsonaro, então? Eu não estou julgando o Bolsonaro. Porra, fascismo e genocídio? Não, peraí, fascismo é uma atitude. Eu não estou falando que fascismo é você roubar. Genocídio é crime. Genocídio, ele está sendo colocado como genocida, já foi retirado, inclusive, da CPI, esse termo, porque tem uma forma de se colocar o genocídio dentro dos tribunais internacionais que eles não conseguiriam encaixar o Bolsonaro ali dentro, porque geraria uma série de outras demandas que geram, né, quando você vai fazer esse julgamento, para poder colocá-lo como tal. Só que se você for avaliar, por exemplo, o número de vidas perdidas de indígenas, por exemplo, que você está falando de uma etnia, vamos dizer assim, né, para você enquadrar como genocídio, você tem um desastre no Brasil. Né? Quando você pega 600 mil pessoas, se você não olhar para 600 mil óbitos e não olhar para isso como uma coisa totalmente absurda, não dá para você comparar isso que poderia ter sido evitado do ponto de vista da ciência. Não é político, entende? Não é do ponto de vista político. Eu não estou discutindo aqui eu não vou discutir se o cientista que está fazendo a pesquisa
para fazer a vacina do coronavírus é de esquerda ou de direita. Eu quero que ele faça a ciência e que isso funcione. Agora, quando você coloca essas duas coisas, estruturas, para serem comparadas, não dá para comparar, porque uma estrutura é uma estrutura que houve uma corrupção. Fato. Isso é um fato. Então, logo, essa estrutura tem que ser julgada por corrupção, investigada, os responsáveis identificados e punidos, correto? A outra é um negacionismo, a outra é um incentivo a comportamentos odiosos, é um incentivo ao extermínio de pessoas, é uma conduta que, na medida em que você chega para um presidente do Brasil e fala que vai dar cloroquina para alguém, que a cloroquina ajuda a pessoa a não pegar o coronavírus, você expõe essa pessoa a um vírus que mata. Então, assim, uma coisa é aqui, desse lado, a corrupção que é sistêmica no Brasil e que precisa ser combatida, precisa ser identificada e que de fato existe, e a outra coisa é uma pessoa que mentindo sistematicamente, falando sobre coisas que matam pessoas no meio de uma crise pandêmica mundial, que não é o Brasil que está numa crise, é no mundo. Então, quando eu vou falar do Bolsonaro, e estou falando do Bolsonaro, eu não estou falando da administração só do Bolsonaro, estou falando da responsabilidade de um homem que é seguido por milhares de pessoas. O pobre que está lá dentro na comunidade e vê o presidente da República relativizando o uso da máscara, a utilização... A gente está falando de ciência. É erradíssimo. A gente está falando de ciência. Então não dá para eu poder colocar os dois no mesmo balaio. Eu posso fazer críticas ao Lula e tenho críticas ao Lula. Você acha que numa prateleira moral o Bolsonaro, por não usar máscara ou falar da cloroquina, etc., transforma ele numa opção mais detestável do que o presidente de honra do maior esquema de corrupção da história do mundo? Não, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que... É isso que eu quero entender. Não, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que esquece a política agora. Sim, sai da parte ideológica. Estou botando os dois. Os dois fizeram coisas erradas. Isso aqui é muito mais grave do que isso para você? Temos os dois aqui, tá? Então vamos dizer que... Você acha que se o Lula fosse o presidente da República, agora, durante a pandemia, nós teríamos 600 mil mortos? Não sei, mas provavelmente pelo Falando histórico... de ciência, não falando de política. Mas provavelmente... Não, então, é que eu não consigo tirar, porque provavelmente nós não sei se nós teremos 600 mil mortos, mas fatalmente nós teremos muitos bilhões de vacinas desviadas e, portanto... Não, mas peraí, vamos ser... A vacina vai chegar, mas vão roubar pra caralho e amanhã vai faltar no outro. Peraí, vamos falar de ciência, tá? Que a conduta é científica. A gente não pode especular se vão roubar a vacina, se não vai roubar a vacina. O que os caras estão fazendo aí na CPI mostrando que tentaram roubar a vacina. Tentaram superfaturar a vacina. E foi militar. E foi gente do Exército. E foi gente do governo Bolsonaro. Então, mas aí você está se contradizendo numa coisa. Eu não estou querendo dizer isso. Entendi, mas tá... Na gestão pandêmica, cientificamente falando, esquece. Tragédia, esquece. Bolsonaro. O Lula e o Bolsonaro. Veja bem, eu não vou votar no Lula no Sim, você está fazendo campanha do Ciro, bem claro. Claro. Estou botando bem claro só o seguinte, dentro da questão de humanidade. Sim, entendi. O Lula e o Bolsonaro, os dois gerindo a pandemia, quem você acha que teria matado menos pessoas do ponto de vista da ciência? Não estou falando de desvio. Então, esse é um ponto de discordância nosso. Eu não sei quantas pessoas morreram quando o PT desviou 200 bilhões da saúde. Eu não sei. Não, mas aí, peraí, a gente está falando de um contexto, a gente tem que contextualizar. Você está trazendo para a questão pandêmica. Então, mas na pandemia, eu não sei nós temos uma série de... Eu não sei quanto de dinheiro foi desviado, entendeu? Mas, por exemplo, quando você pega um governador aqui, um prefeito na pandemia, que comprou lá o respirador superfaturado e o caralho. Sim. Esse cara tá matando gente pra caralho. Tá matando... Até mais do que o Bolsonaro sem a porra da máscara. Não, o cara tá tirando o respirador de alguém que é da internado. Calma. Né? É isso que eu tô falando. A gente não pode fazer esse movimento. O cara que desviou o respirador é responsável tanto quanto qualquer outro corrupto que fez qualquer tipo de movimentação exatamente. Que prejudique pessoas. Isso é um fato, nós concordamos, correto? Não tem como. Ponto. A coisa que eu tô colocando em pauta aqui é quem conduziria diante da ciência, com os protocolos da ciência, cientes das consequências que a ciência mostrou para o mundo todo e que nós estamos vendo agora. Do Lula e Bolsonaro. Com a vacina, quem administraria melhor, não estou falando o orçamento, não estou falando nada disso. Estou falando a parte científica. Provavelmente o Lula faria um discurso mais... Um discurso ou colocaria em prática a parte que diz respeito a Deixa claro que eu estou respondendo o que eu acho e não estou acusando. Não, tudo bem. Acho que o Lula faria um cinema do caralho e roubaria 10 vezes mais que os outros. Mas não é questão... Eu não estou falando de roubar, Rica. Eu sei. Ele faria um discurso chorando na televisão para fingir que está importando com vidas, ia lá e desviaria a porra toda com o esquema do PT por trás. É o que eu acho que ia acontecer. Mas olha só, Rica, mais uma vez, você está falando de uma questão que está aí inerente a isso, porque houve desvio durante a pandemia. Houve desvio.
Isso é um fato, a CPI apurou. Inclusive, pode ser que tenha havido desvio dentro do governo Bolsonaro, com pessoas que participam do governo Bolsonaro. Eu não estou discutindo isso, eu estou falando de nós dois, eu e você. Eu, você e o Bolsonaro. Quem você acha que entre nós três, né, eu e você não agiríamos de forma muito mais responsável diante da pandemia do que o Bolsonaro? Você não concorda? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eu não estou falando se você paga o teu imposto de renda corretamente, se você pega caixa 2, se você não declara dinheiro. Eu não estou falando disso. Mas quando você não gosta... Eu tô falando Mas de você já odiava o Bolsonaro antes de saber que existia um vírus. Não, cara, não é que eu odiava. Já não gostava dele. dele. Não é que eu odiava o Bolsonaro, é que eu conheço a história do Bolsonaro. Você também conhece a história do Bolsonaro. Conheço. Você sabe de onde o Bolsonaro veio. Você sabe quem é o Bolsonaro. Você não precisa, para você ser de direita, ser liberal. Não, eu não me considero conservador. de direita. O meu ponto principal é assim, que eu tenho uma pergunta que eu faço para todo artista e nenhum me respondeu até agora. E eu queria entender, alguns até me responderam falando que eu tinha razão até. Vocês não acham que, de uma maneira geral, vocês, como artistas, quando vocês fizeram aquela mobilização em 2018 do ele não, e a resposta do público foi sim, primeiro vocês perderam uma luta. É ruim para vocês isso perderem. Não foi uma coisa dos artistas, não. Foi porque partiu da Paula Lavigne, inclusive, você sabe disso. Aí que tá. Foram os movimentos feministas que começaram então, essa mas coisa quem comanda os não. artistas no Brasil parte dali do grupo de WhatsApp. Cara, esse tipo de movimento, você sabe que parte Rica, dali. só deixa eu te explicar uma coisa. Existem grupos de WhatsApp de todos os Não, grupo não tô falando de WhatsApp, não tô falando de grupo mesmo. Sim, de grupo. Ela é uma super líder nisso. A Paula Lavigne é uma pessoa que trabalha de forma muito clara. Ela não esconde exatamente, ela é uma grande líder Ela disso. tem uma posição. Sim. Agora, dentro desse grupo, existem pessoas que são pessoas que vão postar, pessoas que não vão postar, pessoas que concordam, pessoas que não concordam. Você dizer que uma classe, ela é toda, ou a grande parte, de esquerda, é de uma irresponsabilidade. Não, não tô falando que ela é de esquerda, não. Eu tô falando que eu... a campanha do Ele Não foi feita massivamente pela classe artística. Eu não tô tirando a responsabilidade, não tô dizendo que tá errado. A campanha do Ele Não foi uma campanha que gerou mobilização dos setores artísticos, sem dúvida nenhuma. Isso aí não vou discutir. Grande parte, né? Só que nós já estávamos nessa altura do campeonato e ninguém mais do que eu, Rica. Ninguém mais do que eu. Você está diante de uma pessoa que está escrevendo um livro que tem documentado todos os ataques que eu sofri na época que nem se falava ainda de milícia digital, de ameaça de morte, de todo tipo de coisa que não é democrático. Porque eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou só botando minha posição. Sim. A pessoa me ameaçar de morte, ameaçar minha família de morte, porque eu discordo dela de uma posição... seja ela mesmo ainda que a gente se ideológica, acostumou com isso, virou o dia inteiro. é um absurdo. Mas tá errado, mas a gente então, acostumou. Né? O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte, eu me levantei, no impeachment da Dilma, eu me levantei sozinho. Para não dizer que estava sozinho, estava eu, o Flávio Renegado, que é um rapper, a Letícia Sabatella e mais 5 artistas. E até 2017, éramos a minoria. Então, para você poder confirmar a sua tese de que os artistas são de esquerda... Não, mas eu não acabei minha tese ainda. Ou que eles estão ligados a algum setor que comanda de forma ideológica a classe artística, eu posso dizer para você o seguinte, eu me fudi inteiro, porque não apareceram. E aí, mas é isso que eu quero te perguntar. Para levantar. Se eles fossem socialistas... Não é por ser socialista, ou mas de esquerda, eles teriam levantado. Vocês não deram um tiro no pé. A minha pergunta é, em 2018 vocês fazem uma campanha, ele não. Que eu não vou ser contra a tua campanha. Tá tudo certo. Não, mas vocês quem? Deixa eu explicar. A campanha, você sabe que foi artística, né? Atores, atrizes, músicos. Jornalistas, poucos fizeram ele não, porque a emissora vai mandar o cara embora se ele se posicionar politicamente. Jogador de futebol não fez ele não, né? Então, se tá na mídia e foi isso, quem que foi? Blogueiro, artista e não tem outra pessoa, né? Você sabe que foi a maior parte dessas pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vocês acham que o cara é fascista, isso, aquilo, vocês têm todo o direito e tá certo. Vocês vão se posicionar. Mas, cara, vocês tiveram uma puta de uma chance, você não concorda comigo? Vocês tiveram uma puta de uma chance de olhar e falar, peraí. O outro ali tá representando um presidiário de um partido que acabou de cometer o maior erro que o Brasil inteiro está votando no outro contra isso. Vamos fazer um eles não? Vocês não perderam uma puta chance? Não, mas olha só um minuto. A gente estava ali, e eu participei ativamente da campanha do Ciro em 2018, deixando claríssimo de que não havia da minha parte e da parte no primeiro turno, da parte das pessoas com as quais eu me envolvi, e eu conheço vários que foram lá ouvir o Ciro, escutar o Ciro, etc., de que a gente sabia que o PT iria perder,
E eu posso explicar por que o PT iria perder. Simples. Não, mas não ficou ruim. Por exemplo, não seria do caralho pra vocês se vocês tivessem Mas falado isso foi assim... no segundo turno. Não, mas desde o primeiro. Quando vocês, Não. quando vocês falaram não... Turno. Isso foi no segundo turno. No primeiro turno Mas não seria tinha do caralho se vocês tivessem dito eles? Mas no primeiro turno... Porque os valores morais seriam os mesmos dos dois lados. No primeiro turno, quando estava difuso a coisa, tinha várias frentes. Não estava unido. Tinha as pessoas que queriam votar no Ciro, tinha as pessoas que queriam votar no Amoedo, os que iam votar no Bolsonaro, as pessoas que iam votar no Haddad. Eu, desde o começo, tenho um artigo meu escrito na Carta Capital em 17, falando: o Lula não pode vir como presidente em 18. O PT tem que sair da linha de frente. Sim, depois de tudo aquilo tinha que ser Entende? claro. Então, assim, não só depois de tudo aquilo que você está alertando, depois de tudo que aconteceu. Depois da Dilma ter sido empichada, depois de 4 anos ali, 3 anos ali, de uma série de questões que estavam evidentes que o PT ia perder. Mas você entende que eu não estou dizendo para você que eu discordo de você e ele, não? Não, nós estamos concordando na mesma coisa. Só o que eu estou dizendo única... é que eu acho que vocês perderam, vocês que eu estou generalizando, quem Sim. fez... Vocês perderam uma oportunidade de não ficar de um lado ideológico Mas é porque isso e foi dizer no para todo segundo mundo, a turno. nossa moral diz que os dois não. No segundo turno, quando você tem Haddad e o Bolsonaro, aí que entra o ele não, que é aí que entra a parte do ele não, aí é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho por você e pelas pessoas que se arrependeram de votar no Bolsonaro, se você se arrependeu de votar no Bolsonaro. Não, contra o PT eu não me arrependi, não. O que acontece é o seguinte, você tinha ali o PT e o Bolsonaro, ok. Não queria votar no PT. Beleza. E se votasse nulo também ia dar no mesmo, ia votar no Bolsonaro. Ia estar dando voto pro Bolsonaro. O voto nulo é nulo mesmo. Nesse momento que nós estamos, em 2021, se você chegar para mim e disser para mim, não, eu continuo votando no Bolsonaro em 2022, eu vou olhar para você e vou falar, essas 600 mil mortes não mudaram absolutamente nada na sua cabeça, o desastre econômico não mudou nada, as acusações de corrupção que estão sendo apuradas também não mudou absolutamente nada. Todo o aparato, o aparelhamento do Estado que você sabe que foi feito pelo Bolsonaro também não mudou nada. Então, o que você está me dizendo, o que eu estou entendendo é o seguinte, é que se porventura chegar em 2022 e tiver Lula e Bolsonaro, você vai votar no Bolsonaro. Vou. Pois é. E aí mas aí que tá, mas aí eu posso te dar o mesmo argumento que você está me dando. O aparelhamento de todas as empresas estatais do Brasil para roubar não te disseram nada. Não. Os bilhões desviados da saúde para você não seriam um genocídio. Tudo isso que você falou do Bolsonaro, o PT também fez. Olha só, vamos lá. Então por isso que eu te falo, por que não os dois não? Não, eu não estou... Agora sim, mas por que a gente não fez um movimento pros dois? Não, eu fiz um movimento. Sim, mas eu tô dizendo, eu falei da classe. Não foi um erro da classe não ter se unido para derrubar os dois? A classe só se movimentou com ele não, como estou te falando, não, mas desde o começo eles se posicionaram contra o cara pra caralho. Né? Óbvio, o Bolsonaro é um estrago para Mas o outro também era. Sociedade. Não, mas o outro não estava, o outro ainda tinha o segundo turno. Então, mas deixou o outro chegar no segundo turno. Fizeram de tudo pro Bolsonaro não ir. Fica uma coisa que parece ideológica. Não, cara, Rica, olha só, por favor. Não foi feito de tudo para que o Bolsonaro não chegasse no segundo turno. O Bolsonaro já estava claro que ele iria para o segundo turno. Alguns setores do campo progressista tentaram colocar o Ciro como uma opção. Sim, no final havia um movimento para tentar tirar o Lula e botar o Ciro no Não era o Lula, Haddad, né? O Haddad. É que, na verdade, o Haddad nunca se colocou como Haddad, né? Não, o slogan dele era Haddad é Lula, né? Ficava uma coisa, opinião, a estratégia do PT, e eu falo isso claramente, a estratégia do PT para 2018 foi completamente equivocada. Completamente equivocada. Completamente. Assim como eu ainda acho que para 2022, continua sendo equivocada. Ainda que agora todo mundo está botando a cara aí para falar, que agora um monte de gente que desapareceu na época do impeachment da Dilma, que largou a gente tomando bala sozinho, agora está aí botando a cara. Lula não sei o quê, Lula lá, onde é que essas pessoas estavam quando a gente estava lá defendendo, por exemplo, que a Constituição fosse respeitada e que o impeachment não fosse feito para que a gente não pudesse ter essa quebra que aconteceu dentro da democracia, porque essa quebra que aconteceu dentro da democracia está repercutindo agora. Com todas essas brigas que a gente está vendo, essa confusão, essa loucura que está vivendo no Brasil. A gente está vivendo um fascismo para você? Nós temos um governo fascista? Nós não estamos vivendo um fascismo, mas nós temos um governo fascista? Grandes representantes fascistas no poder. Temos grandes representantes fascistas no poder. Isso aí eu não nenhuma dúvida. Porque o que é o fascismo, Rica? Me explica na sua visão.
Cara, eu não sei te explicar detalhadamente, mas eu sei que no fascismo, por exemplo, não é possível que um presidente seja agredido por todas as pessoas do Brasil livremente, né, youtubers, cantores, repórteres e tal, e que ele permita isso. Eu sei que se a gente vivesse num fascismo, vocês estavam tudo presos. Então, não é um fascismo. Eu não acho que seja um governo fascista. O fascismo, ele não está só vinculado com a questão de você poder falar ou não falar mas está muito com o autoritarismo, né? Coisa. Mas o autoritarismo a gente vê sistematicamente acontecendo. A gente vê sistematicamente discursos de ódio. A gente vê sistematicamente mas o discurso de ódio pátria, não é Deus, família, e Deus acima de tudo, usando sempre a questão religiosa quase como um escudo para poder defender uma coisa que é uma farsa. E o discurso de ódio e toda essa movimentação violenta, ela aumentou os níveis de violência em todos os aspectos. Talvez não tenha atingido a você e nem a mim, porque nós somos brancos e moramos em lugares de classe média. Mas as pessoas pobres, as pessoas negras, as mulheres estão sofrendo sistematicamente violência. A gente não pode achar que a gente está Mas você acha que isso é por causa do Bolsonaro e não porque houve uma pandemia e todo mundo se fudeu financeiramente? Não, isso é por conta de uma questão de posicionamento de quando você autoriza com o seu discurso como liderança a violência. Esse discurso está sendo implementado o tempo inteiro, as pessoas não conseguem conversar. Elas já começam a querer cair na porrada, um discorda do outro, já quer brigar, já quer socar o outro. O que é isso? Se eventualmente... vamos supor que aconteça de eventualmente, porque agora está ainda mais declarado porque houve a pandemia, o Bolsonaro não foi bem na pandemia, então se ficou mais forte ainda o movimento... Não, ele foi... Vamos botar o nome certo, ele foi uma tragédia ele foi mal, foi muito mal na pandemia. É que eu não gosto de chegar nesses extremos. Eu não gosto de chegar nesses extremos de chamar o cara de genocida, eu não gosto disso. Eu acho que, assim, ele pode errar, pode ser uma merda, mas eu não gosto disso, eu acho over. É um direito. Você pode até não usar a palavra genocida. Eu acho mas, over. Não podemos ignorar 600 mil cadáveres. Mas é que eu não consigo achar que o Bolsonaro é responsável por 600 mil mortes. Acho que o Bolsonaro prejudicou em algumas coisas na pandemia, mas eu não acho que nenhuma pessoa... Eu não acho que seja o fato dele ser contrário, por exemplo, falar assim, eu acho que as pessoas não têm que ficar em casa, as pessoas têm que continuar trabalhando. Eu não acho que por causa disso as pessoas morreram ou deixaram de morrer. Não, foi por causa do atraso na vacina mesmo que as pessoas morreram. Que o atraso na vacina também tem a questão da Anvisa, que eu nunca consegui compreender até o final, para te falar a verdade, então eu não julgo. Não, mas olha só, a questão da Anvisa não ter liberado, eu não sei o que Olha só, isso aí a gente tem que trabalhar com a verdade. O Bolsonaro foi procurado pela Pfizer, isso tem documento, não sou eu que estou falando, documento da Pfizer, mostrando que ele foi procurado. A Pfizer não procurou o Brasil porque ela é boazinha. Sim. A Pfizer procurou o Brasil porque nós temos o maior sistema de vacinação do mundo. Porque o SUS é o sistema um dos maiores, dos sistemas mais eficientes do mundo. Mas você não concorda que é esquisito ele não querer a vacina, sendo que ali, se ele, por exemplo, a vacina está ali, ele ia comprar a vacina de qualquer jeito, porque já estava decidido que haveria a compra de vacina. O cara oferece a vacina, por isso que eu nunca entendi essa história, eu nunca tive uma conclusão final. Não era do caralho para ele ser o primeiro a comprar a vacina, resolver o problema e sair aqui? Olha, eu acho que o Bolsonaro perdeu a grande oportunidade de ser a maior liderança imbatível do mundo. Então por que ele faria isso? Eu não consigo entender até hoje o motivo. O que o Bolsonaro fez, na verdade, o que a gente está vendo através da CPI, da pandemia, o que a gente está analisando... Você confia nessa CPI? Confio, claro. Com o Renan Calheiros? Não, o Renan Calheiros é uma figura que eu estava lá no Congresso Nacional, na frente do Congresso Nacional em 2005, fazendo uma movimentação contra ele, em 2005, 2006, ali, 2007, e ele me mandou me prender. Então, assim, eu não vou colocar o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros é um membro. Mas eu confio nos outros membros. Mas é ruimzão o cara tá ali, né? Eu acho péssimo. Porra. Mas eu não vou tirar todo o trabalho feito, que é um trabalho sério, feito pelas pessoas que estavam ali envolvidas, e tem pessoas de todos os partidos ali, e de todas as orientações, e que estão ali confirmando que houve um atraso, porque o dilema do Bolsonaro é inexistente. Ele levou para um lugar que não existia. Ele levou para o lugar seguinte, vou cuidar eu vou tentar arrumar um jeito de poder botar o povo na rua para não ferrar a economia, né? Então ele criou uma questão junto com a cloroquina, com o tratamento precoce, etc., aonde ele gerava para a sociedade uma falsa impressão de segurança, de que podia confiar, porque era só uma gripezinha, etc., ou ele sem máscara, e tudo isso foi sendo notificado.
E aí depois, quando começa a entrar essas intermediações de pessoas que estão aparecendo dentro da pandemia, que já está comprovado, isso não é nada que alguém esteja inventando, interesses obscuros em torno dessa questão que fazem com que as vacinas comecem a sofrer um atraso sistemático. Porque eu não assinei um contrato, porque o contrato era isso. Calma aí, cara, o mundo todo assinou. A Angela Merkel assinou, o próprio Trump assinou, os países da Europa toda assinaram. Por que o Arlequim Dourado não assinou? Estranho não ter assinado? Não é esquisito? Mas aí que tá. A questão da gestão da pandemia começa o equívoco dentro de um momento onde, no desespero, talvez, porque ao invés de estar gerindo uma pandemia para fazer com que as coisas pudessem funcionar de maneira a fazer com que não tivesse esse dilema, o problema da economia versus o problema da saúde. Peraí, cara. Existia um problema real, não estava ninguém brincando. O negacionismo matou gente pra cacete, tá ligado? E aí chega a vacina e você tem um general um general da ativa dentro do Ministério da Saúde, entendeu? Fazendo um trabalho de destruição do Ministério da Saúde. Porque o Mandetta saiu fora. O outro Tais, que chegou lá justamente para poder coordená-lo, também não aguentou. Aí você pega e bota um cara lá, um subordinado, que você vai dar ordem e o cara topa. Isso vai ter um custo no futuro, cara. E defender isso vai ter um custo no futuro também, entendeu? Porque hoje a gente está aqui dentro do meio da pandemia ainda. Mas quando você olhar lá de trás, lá do futuro, sem as paixões, sem as brigas ideológicas, e olhar para trás e falar assim, puta, cara, 600 mil pessoas morreram. 600 mil pessoas, é gente pra caralho, bicho. É muita gente. É muito cadáver, é muita família, é muito órfão, é muita mãe, muito pai chorando, é muita gente que não tem mais a presença física da pessoa dentro de casa por conta de uma coisa que poderia ter sido evitada. E aí eu concordo com você. Morrido quantas pessoas se não fosse o Bolsonaro e fosse o Lula, por exemplo? Quantas teriam morrido a menos? O que dizem os relatórios que fazem essa análise, se tivesse sido comprada a vacina na época certa, a vacinação ter sido começada no período correto e com o sistema vacinal que nós temos, que você está vendo o resultado? Sim, sim. Né? A gente teria menos 400 mil mortos. Então você acha que a postura do Bolsonaro é responsável por pelo menos 200 mil mortos? 400 mil. Não, 200... você tiraria 400, né? As pesquisas indicam se fosse feito no sistema vacinal que o SUS tem, que é capaz de vacinar até 8 milhões de pessoas, se o SUS quiser, vacina, com vacina dentro, tendo vacina, você consegue. O SUS, a Pfizer procurou o SUS porque ela queria fazer? Mostrar para o mundo inteiro a eficiência do produto dela. Não procurou a gente porque ela é boazinha. Sim, até porque o Brasil nunca vai ser a primeira escolha de ninguém. Só que o Brasil é exemplo de vacinação no mundo todo. Desde a época da ditadura militar. Né? A gente tirou não lembra da campanha do Sugismundo? Lembro. A ditadura militar o Brasil nisso, o Brasil é muito forte em vacina. É foda, país foda. Todo mundo fala que a gente consegue vacinar 2,5 milhões num dia aqui, né? A gente vacina até 5, 6 milhões num dia. 8 milhões se tiver vacina mesmo. O sistema do SUS é incrível, tem vários problemas. E agora tá sobrando vacina e tem gente que não quer se vacinar. Você acha que você é a favor de ser obrigatório? Não, eu sou a favor de que para você entrar em algum outro lugar, você tem que ter a carteira vacinal. Eu não sou obrigado a conviver com uma pessoa que não quer se vacinar, mas ela não é obrigada a se vacinar, mas ela também não tem que entrar num lugar, por exemplo, onde eu estou fazendo um show com todo mundo vacinado e entrar uma figura que acha que ela não... Mas essa decisão é da casa ou essa decisão tem que ser do governo? Não, essa decisão já foi comprovada que essa decisão é uma decisão que pode ser tomada pelo Estado. Não é uma decisão... Não, comprovado não. Você não querer Mas você vacinar... gostaria que essa decisão fosse da casa ou do Estado? Não, eu gostaria que fosse... Eu posso que no meu bar chegar e falar, olha, no meu bar vai entrar qualquer um, porque eu não me importo. Mas eu acho que isso quando a gente fala de pandemia ou epidemia ou qualquer coisa que coloque em risco a saúde coletiva, o individual não prevalece. Cara, esse papo aqui tá foda, tô curtindo pra caralho, mas eu tenho que te liberar porque tu tem uma live agora. Então, posso fazer um outro com você rapidinho aqui? Pode. Que é um quadro? Bota um outro aí rapidinho, que eu já estourei o tempo do cara aqui. Quero ver se você é mureteiro. Vamos ver. Jorge Aragão ou Zeca Pagodinho, quem você prefere? Pô, cara, é difícil, né? Porque o Jorge Aragão eu tive o privilégio de tocar com ele algumas vezes. Nunca tocou com o Zeca? O Zeca eu não tive o privilégio. O Zeca é uma figuraça, né? Tipo... Todo mundo adora. Isso aí é uma coisa muito difícil, porque são dois ícones gigantescos. Mas você não tá desgostando do outro, você só tá falando que você gosta mais. Não, eu vou pegar aqui o Jorge, porque com o Jorge eu tive uma relação particular. Então o Jorge pra mim é... Próximo.
MDB ou PT? Cara, Não, segundo turno aí nos dois, você vai no quê? Eu vou no PT. O MDB é o partido mais fisiológico da história dono do Brasil, porra. E... Próximo. Olavo de Carvalho ou Sérgio Moro? Porra, bicho. Isso aí porra... qual o tipo de morte que você quer? Afogamento ou queimado, né? Não tem o menos pior, não, mas... Não, cara, eu vou te falar, nesse caso aqui eu vou escolher o Olavo de Carvalho, que ele tá mais perto de chegar no fim. Próximo. Eduardo Paes ou Dória? Eduardo Paes. Próximo. Porchat ou Adnet? São dois bons humoristas, mas o Adnet é uma figura que ele tem recursos que eu acho que... ele é multifunção. Ele tem uma coisa ali que, com a voz e tal, com a interpretação, que eu acho que o Fábio é muito bom, espirituoso, rápido também, mas o Adnet é mais abrangente, eu acho. Próximo. PSOL ou PT? Aí eu vou pela história, principalmente na história do Congresso Nacional, nos deputados, eu vou no PSOL. Próximo. Rio ou São Paulo? Puta, é difícil, né, cara? O Rio é a cidade que eu amo, que eu moro, é linda. São Paulo é o lugar onde eu trabalho, onde tem boas conexões. Mas hoje eu fico com o Rio, com todos os problemas que o Rio tem. Próximo. Rolling Stones ou Beatles? Eu fico... Isso é sugestão do povo, tá? Com os Rolling Stones. Vai chegar uma agora que vai te fuder muito. Próxima. Paralamas ou Titãs? Ainda não é essa que vai te fuder. Eu fico com Titãs. Próxima. Agora você se fudeu muito. Molejo ou Beatles? Olha lá o que tu vai falar, que isso aqui é pagodeiro o programa. Rapaz, olha, o Beatles é de uma época que, né, eu gosto muito dos Beatles. O molejo é a galera, uma figuraça, né? Eu sou do rock and roll, eu vou optar pelos Beatles, mas eu não tiro o mérito do molejo, porque o molejo pro Brasil aqui, pra nossa história e pra história da música do Brasil é uma banda que tem uma relevância muito grande. Você não grava um molejo um dia no Detonautas, porra? Ia ser legal pra caralho. Puta mistura, nada a ver. Eu tive com ele já algumas vezes, assim, foram boas experiências. Eles são do caralho. Próxima. Roberto Carlos ou Fábio Júnior? Fábio Júnior. Próxima. Caio Coppola ou Rodrigo Constantino? Dois caras de direita. Coppola, eu ainda consigo conversar. O Constantino já passou dos limites, assim, pra mim. Eu entrevistei aqui, ele é bem menos radical do que parece, sabia? Mas aí é aquele negócio, né? Pra entrar atrás de like... Próxima. E última. Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó. Eu fico com Chitãozinho e Chororó. Tem um último quadro que chama 0 a 10, mas eu não sei se você tá com... São 20 e 36. Rapaz, eu já tô super atrasado. Então. É só a nota. Vamos lá, 4 minutinhos. Então vai, vamos embora, vamos, bota aí. Anitta. 10. Próximo. Bolsonaro. 0. Próximo. Casagrande. Eu gosto do Casagrande quando ele tá ponderado e ele eventualmente é bem ponderado. Eu boto ali o Casagrande com uma nota 8, bem posicionado. Próximo. Ciro Gomes. Eu não vou dar 10 pro Ciro Gomes, porque eu acho que o Ciro Gomes é político e precisa, obviamente, político nenhum merece nota 10, mas eu daria nota 8 pro Ciro Gomes. 8. Próximo. Antônia Fontinelli. Nota 0. Próximo. Rodrigo Constantino. 0. Próximo. Zé de Abreu. Também não gosto, não. Brigou agora com ele, né? Não, agora não. Eu acho as posições do Zé de Abreu bastante estapafúrdias. Próximo. Esse cara, tu brigou com esse maluco? Cara, por que mandaram botar essa porra aí? Eu tive um problema com o Dudu, mas a gente resolveu durante a pandemia. Não, porque eu nem conheço direito. Não é porque ele é ruim, é porque eu não conheço, porque eu não assisto novelas, essas coisas. Mas mandaram botar esse cara aí, eu achei que você brigou com ele. Eu tive um problema com ele na Fazenda, mas a gente resolveu durante a pandemia e hoje em dia a gente tem uma relação amigável. Ah, legal. Dá uma nota pra ele. Vou dar uma nota 7 pra ele, porque ele procurou pra se desculpar e etc. Foi digno. Próximo. Felipe Neto. Felipe Neto é um cara que tem aí uma série de questões com as quais eu concordo, algumas não. Eu dou também para ele uma nota 7. Próximo. Rede Globo. Rede Globo é um veículo de comunicação, né, cara? Tipo, efetivamente tem a parte jornalística, tem a parte de entretenimento. Eu acho que na parte de entretenimento eu gosto muito da Rede Globo. Acho que a Rede Globo, se eu for fazer um equilíbrio aí, eu vou botar a nota 5 para poder equilibrar os dois lados aí. Próximo. Léo Dias. Eu gosto do Léo Dias. Dou a nota 8 para ele aí. Próximo. Luciano Huck. Eu acho o Luciano Huck um cara que tem se esforçado bastante para tentar se adaptar aí
a novas formas de comunicação, etc., também dou uma nota 8 pro Luciano. Última nota. Lula. Cara, o Lula fez muitas coisas pelo Brasil pelas quais eu admiro. E por outro lado, também coisas com as quais eu não concordo, né? Então eu dou uma nota 6 pro Lula. Chico, obrigado pelo papo. Desculpa ter te atrasado aqui. Não. Eu vou ter... Gente, eu conversaria mais 1 hora com ele aqui, porque a gente pensa 1000 coisas diferentes. A gente podia, se chegar em pontos de entendimento ou de desentendimento em diversas coisas. Mas, cara, obrigado por ter vindo, por Valeu. ter sido sujeito homem. Eu falo, pô, vem aqui, vamos conversar, e tu ter vindo numa boa. Isso aqui não é um debate, é uma entrevista. Achei muito legal. Obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Like, se inscreve no canal. Plataformas digitais, todas elas de áudio, nós estamos aí, Spotify, a porra toda, além daqui no YouTube. E Estúdio Century, espetáculo melhor do Rio. Valeu!